Bom dia, amigos do blog Você Investindo. Segue a análise dessa segunda-feira, dia 15/8. Como eu gosto de ver, segue a abertura dos principais índices europeus, recebendo aí toda a carga das notícias durante o final de semana. Carga essa que parece ser positiva para a abertura desta semana. Então, Londres subindo 0,39, Alemanha 0,60 aproximadamente, Paris 0,47. Mercado futuro americano, 0,33 Dow Jones, 0,42 S&P e Nasdaq 0,16. O ouro deu uma trégua e recuando aí um pouco, aproximadamente em torno de 5, 6% da sua máxima, que foi além de 1.800 dólares a onça Troia. Bom, para essa semana, as principais empresas que pagam dividendos ou pagam bonificações ou ficam ex em algumas são essas. Agora vamos dar uma olhada nos índices, tanto do Ibovespa, que segue agora, quanto do Dow Jones, que a gente vê logo. O Ibovespa nessa semana fechou com uma bela reação, né? Da mínima até a máxima dele, houve 12% de volatilidade que a gente notou durante a semana. Essa é uma figura que a gente chama de martelo, pelos analistas técnicos. Vale dizer que o martelo se configura efetivamente nesta semana que segue. Tá? Tem o que a gente chama de sintomas de um martelo. Alto volume, depois de uma queda forte. Vale dizer que o Ibovespa caiu mais do que... chegou a cair mais de 30% em 2011, mas ainda é uma queda forte, 22% em 2011. Tá? Mas a queda já foi maior. Desta forma, alto volume, numa região sobrevendida, ou seja, olhando aqui para cima, tem todos os sintomas de matéria emitida, porém se confirma na semana. Por que digo todos os sintomas? Né? Só olhar aqui o Dow Jones, ele apresentou durante o gráfico diário, vou mostrar para vocês, dois momentos em que os analistas também acharam que era um martelo, sendo esse o primeiro momento, numa região de suporte, né? Fundo aqui, logo depois de ter rompido uma resistência de longo prazo, com uma queda fortíssima, viu que não fomos, né? Também estava numa região, né? Note que também estava numa região sobrevendida, aqui no caso olhando para baixo, porém sobrevendida. E aqui esse era um outro momento também sobrevendida, agulhando para baixo, ok, esse é o único ponto de diferença, mas agulhando para baixo, depois uma queda, né, aqui nem tanto porque deixou uma coroa bem grande, mas uma sombra muito maior, superior a 3 vezes ao corpo real. No entanto, seguiu aí com muita volatilidade. Vamos voltar para o gráfico do Ibovespa. Pronto. Segue o gráfico de Ibovespa. Depois de ter perdido a tendência forte de alta, segue tendência. Semana retrasada ele respeitou essa região de Fibonacci, né? essa expansão que a gente fez da mínima máxima, nessa pernada toda de alta, respeitou. Semana passada ele chegou a perder, mas fechou acima, o que mostrou muita força, mostrou um bom sinal. E também fechou acima dos 50% dessa expansão do canal. Né? Vamos chegar um pouquinho mais próximo para entender como que a gente chegou a esses 50%. Né? Inicialmente, a gente havia feito desta forma. Né? Vamos abrir aqui. Tá. Olha lá. Via jogado nessa projeção do canal. Né? Jogamos aqui.
a projeção dessa, já que ele havia perdido a projeção inicial, segue com uma outra projeção de reação, e a gente tem dois pontos importantes, né, na semana retrasada, que seria esse ponto de 50% desse FIBO, né, dessa pernada toda de alta, com 61% da expansão do segundo FIBO, ambos estão na mesma região. O fato é que semana passada foi uma semana de reação e fez com que fechasse acima da mínima anterior, ou seja, da mínima da semana passada, mostrando muita força. E o Dow Jones, vai olhar aqui no gráfico semanal, também fez uma figura de martelo acima da média de 200 períodos, né, fechando aqui próximo a 38% da expansão do canal, ou seja, está dentro ainda da expansão, não cumpriu o objetivo que seria de 10, acredito que ele venha cumprir esse objetivo, mas como no mercado brasileiro e como no mercado americano sofreram muito, acredito que isso deva ser um repique. No caso do Dow Jones, acho que o repique deve vir testar 11.800, ficar muito atento a esse patamar. E no caso do Ibovespa, a gente deve testar em torno de região de 56.300, vamos dizer aqui, né, 55 a 56.300 de resistência, são as próximas resistências. Essa resistência é maior de 54.600, 55, 56.300. Eu acredito que deva ser apenas um repique, mesmo que se a gente olhar os cenários externos, ainda não há motivos para a gente imaginar uma alta um pouco mais consistente. Mas, como a gente comentou, houve uma queda muito expressiva e eu acredito que deva ser aí uma folga para os comprados, poder comprar um pouco ou poder especular, diminuir, depende da ponta que você está no mercado. Semana passada eu disse para os vendedores que eu já estava zerando grande parte das minhas posições. Costumo dizer, estou praticamente zerado em termos de posição vendida, apostando aí no repique para essa semana, posterior semana após semana, a gente analisar semana a semana como que anda o nosso índice. Mas de uma maneira bem resumida, Dow Jones, para mim, Dow Jones e Ibovespa seguem no repique e não uma mudança de tendência como aparentemente pode ter demonstrado o rally dos últimos dias da semana passada. Bom, é isso. Boa semana, bons negócios.